Então vamos abrir nossas Bíblias para nós fazermos uma meditação na palavra. É um texto que as crianças leram. Quem sabe o texto que as crianças leram? Salmo 128. Vamos abrir lá. Nós vamos ler aquele texto e vamos ler outros também. Mas vai ficar fixado na mente de todos nós esse salmo como mensagem para nós nessa noite, no encerramento das comemorações do mês do lar. Que bom que você está aqui para participar de tudo isso e ouvir a palavra de Deus, uma mensagem daquele que criou a família para você ser feliz. E uma família feliz nunca será sem a orientação da Bíblia. E é por isso que nós falamos a palavra e nós nos esforçamos ao extremo para obedecê-la, para cumpri-la, a fim de que agrademos a Deus em nossas famílias. Então vamos ler o Salmo 128. Vamos fazer todos juntos essa leitura. Você pode ficar sentado como está. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que sejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Ó Deus, glória ao teu santo nome, Senhor, por tudo isso que experimentamos de ti. A bênção de pertencermos a uma família, a bênção de termos pais e mães, a bênção de compartilharmos da comunhão com irmãos de família e com irmãos da fé, a nossa família maior. Obrigado, Deus, por estarmos aqui nesse último domingo de maio para te agradecer, porque tu nos tem abençoado como família. E agora, Senhor, fale bem particularmente ao coração de cada membro da família. Que nós voltemos para as nossas casas com uma palavra muito particular tua para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso coração. E também, Senhor, como um desafio de viver para ti na nossa vida diária. Que isso seja um projeto que comece dentro de casa. Na cozinha, na sala, nos corredores, nos quartos, em todos os lugares, em todos os recônditos da nossa família, que eles sejam cheios de Deus. Derrama o teu Espírito, Senhor, para que famílias sejam regeneradas, restauradas e revigoradas, e possam viver debaixo da graça do Senhor Jesus, teu Filho amado. Fale assim conosco nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 128 é um salmo assim ideológico, né? Uma família completamente debaixo da graça, da bênção de Deus. O temor de Deus e felicidade no lar. Família no altar de Deus. E começa com esse ambiente que o Salmo 128 cria. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o temor do Senhor é o meio de felicidade para aqueles que na família andam debaixo do temor do Senhor. Então o salmista está nos dizendo, e eu creio que por experiência bem prática ou particular, pessoal, que as pessoas na família só podem experimentar felicidade com Deus. E uma felicidade na família ou na vida, pessoalmente, sem Deus, ela acaba logo, como se fosse uma bolha de sabão. Ela não dura muito, ela é superficial. E ela não gera satisfação. Porque ela está vinculada a alguma coisa que você tem ou é, e isso passa. Sem Deus, as coisas são completamente efêmeras em nossas vidas. Elas não duram para sempre. Somente em Deus nós podemos ter bênçãos e coisas mais
duradouras em nossas vidas, não é? Na verdade, nada é para sempre, mas pode ser eterno com Deus. Então o Salmo 128 fala do marido, fala do trabalho, que é o meio que Deus usa para abençoar famílias com sustento. Ele diz que uma família que está debaixo do temor do Senhor será feliz no trabalho, será bem-sucedido, não ficará trabalhando e com esforço total e não tendo retorno disso. A Bíblia garante que o retorno do trabalho físico e material é garantido por Deus se nós trabalhamos debaixo da graça de Deus. A esposa será uma bênção. Tem muita gente que fala muito mal das esposas em casa. Ô pastor, ela é uma bênção aqui na igreja, mas vá lá em casa para o senhor ver como que é. A Bíblia está dizendo que a sua esposa pode ser uma bênção. Lá em casa, inclusive. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, nossos filhos. Você sabe que nós pais e mães, depois que eles vêm, mudamos completa e definitivamente. Não somos nunca mais os mesmos. Porque é como eles estivessem nos rendidos, nós vivemos para eles. Somos reféns de um amor que Deus plantou em nosso coração por eles e vivemos para Ele. Tudo para eles. Tudo para eles. Somos patrocinadores deles. Porque nós queremos a felicidade dos nossos filhos. Talvez você possa pensar, mas ele não merece tanto assim, ela não merece tanto assim. Sim, mas herança do Senhor são os filhos. Fruto do ventre, o teu galardão, diz o Salmo 127. E eles são como flecha na aljava do guerreiro. Então nós temos que prepará-los para que eles honrem a família e sejam bênção de Deus para nós. E que não seja apenas um esforço sofredor, isso que fazemos por eles, mas que eles sejam bênçãos. A palavra de Deus diz aí, teus filhos, como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Jerusalém é a cidade eterna, onde nós vamos habitar para sempre um dia, porque Jesus vai descer do céu na Jerusalém. E Apocalipse diz que nós moraremos nessa cidade. Não sei se com a minha composição de família atual, não sei se com as mesmas carinhas, não sei se do mesmo jeito, mas a Bíblia diz que nós moraremos lá. E o Senhor será a nossa luz para todo sempre na Nova Jerusalém. É isso que Ele está dizendo aqui. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Domingo passado, nós falamos sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias, pessoas especiais, que foram chamados para uma missão especial, sacerdotes, como o pai era, Eli era um sacerdote, e eles estavam mandando muito mal, né? Porque eles eram sacerdotes e estavam errando publicamente, à vista de todos, e não faziam a menor questão de mostrar arrependimento e de parar com aquilo. Deus parou-os, eles não pararam. Deus precisou parar aquilo que eles estavam fazendo. E eu disse que Deus, muitas vezes, usa a morte para parar uma iniquidade. Ele fez isso com os filhos de Ofni e Finéias. E sobrou para Eli, porque o texto diz que Eli não repreendeu seus filhos. E Eli não só morreu, mas Deus estabeleceu uma profecia, uma palavra sobre a família, ou sobre a família de Eli, posteriormente, sobre o seu sacerdócio, que a geração sacerdotal de Eli foi cortada. Não saíram mais sacerdotes da família de Eli. Foi interrompido. O Senhor fez interromper.
por causa de pecados. O pecado produz tragédias no meio da nossa família. Tem pecados familiares e eles precisam ser combatidos. Mas eu não quero falar muito disso assim, eu quero falar de uma pessoinha muito especial em meio a essa experiência toda de Hófni e Finéias, porque nós estamos falando do Salmo 128, Salmo 128 fala de felicidade no lar. E será que é possível experimentar a felicidade no lar com tanto problema, com tanta luta e quem sabe com tantos erros, tantos pecados? Nós precisamos tirar os erros para experimentar a felicidade. Precisamos afastar as coisas que impedem que as bênçãos de Deus venham sobre a nossa família. Porque Deus não vai misturar bênçãos com pecados. Principalmente quando nós sabemos que estamos pecando na família e não estamos fazendo o menor esforço para corrigir, para debelar aquele pecado. Então isso torna muito mais difícil que Deus abençoe. Porque não podemos esquecer que Deus disse para Josué uma vez, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Então Deus quer essa faxina, Deus quer essa reorganização, Deus quer essa restauração possível que nós podemos fazer. Essa reconstrução da família, ajeitar a família para que ela seja abençoada por Deus. Isso eu posso fazer, isso você pode fazer na sua família. Se a sua família está longe de Deus, então você comece a trazê-la para Deus. E prepará-la para que Deus abençoe, porque é nessas circunstâncias que Deus vai abençoar a sua família. Em meio a essa podridão espiritual, pública, que os filhos de Eli, no capítulo 2 do 1 Samuel, estavam fazendo, está aí vivendo como que nos bastidores desse cenário caótico de pecado, tem uma pessoa que foi consagrada a Deus por sua mãe, e essa pessoa é Samuel. Samuel foi fruto de um longo período de oração de Ana. Ana sofreu muito e por Samuel, ela orou, foi humilhada por sua rival no casamento com Eucana, seu marido, e ela sofreu muito por isso, porque não tinha filhos. E a outra, que tinha filhos, zombava dela, e ela humilhadíssima, ainda que Eucana dissesse para ela, mas eu te amo mais que outra. Não te sou eu melhores que 10 filhos? Não era. A gente com o marido às vezes se acha, né? Tome cuidado, na concorrência o filho ganha. Aí, Ana orou ao Senhor muito tempo, e ela foi ao templo e diante de Eli, e eu acho que ela se ajoelhou, sentada, cabisbaixa, ela balbuciava palavras que Eli não conseguia ouvir, e a teve como, chamou Ana de filha de Belial, quer dizer, uma bêbada. Eu não estou bêbado, Senhor, eu venho derramando a minha alma diante do Senhor, e disse para ele, oro por um filho. Contou a história dela para Eli, e eu venho orando ao Senhor por um filho, eu quero um filho. É o sonho de consumo da minha vida inteira, ter um filho. Eu quero um filho que Deus me dê. Eu disse que se Deus me der um filho, eu nem vou viver com ele, não vou ter que fazer bercinho, preparar quartinho para ele, a enxoval, não vou sair para passear com ele, não vou fazer fotografia, não vou andar mostrando para as minhas amigas. Eu só quero o privilégio, a honra de ser mãe. Eu quero um filho, e quando ele nascer, eu disse para Deus que se ele me der, eu vou devolver para ele em consagração, e aconteceu isso. Samuel nasceu, e o interessante é que o clima não era legal. Estava todo mundo de olho nos filhos de Hófni e Finéias, e Samuel nasce nesse ambiente. Sabe o que isso nos ensina, meus queridos? Que é possível ser de Deus no caos. Os exemplos não são bons, mas Deus é mais forte do que qualquer tipo de problema, de luta, de escândalo,
de podridão moral. Esse mundo enfrenta, a nossa família está experimentando essa afronta moral que o mundo tem proposto à família de Deus. Mas é possível permanecer fiel, porque nós temos um Deus da Bíblia e nós temos a Bíblia de Deus para nos instruir. E Samuel nasceu, e Ana, como prometera, assim que ele desmama, ela entrega, vai lá em Silo, entregar Samuel para Eli, para que ele sirva ao Senhor. Samuel não teve uma infância dentro de casa. Ana não pôde comprar brinquedinhos para ele. Ana não pôde fazer nada para ele. Ela não curtiu seu filhinho. Ela entregou para o Senhor. E foi Eli. Eli foi o grande pajem, o grande pedagogo de Samuel, aquele que cuidou dele já lá ainda mais tenra idade, né? Evidentemente que ele não foi recém-nascido para lá. Ela ficou um pouco com ele em casa. E foi depois devolveu para Eli, para que ele então começasse a vida de sacerdote. Eli foi um grande profeta. No versículo 18 do capítulo 2 diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano, e lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Viu como o Senhor recompensa? A fidelidade, a devoção, a dedicação, a entrega. Não precisamos fazer contas. E quanto vamos perder nisso? Nós não perdemos nada entregando coisas valorosas para Deus. Deus recompensa em dobro, em triplo, em quádruplo. Ele faz isso. Ele fez isso com Ana. Ela não tinha filhos e de repente ela teve um, devolveu para o Senhor e teve mais 5. Nunca mais Penina zombou de Ana. Penina estava de queixo caído. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ana também não foi afora. Porque a satisfação dela é ter filhos e o que ela queria é isso. E Deus deu para ela, então não adianta tripudiar em cima de um adversário que não vai lhe oferecer nada. A vingança não é para nós. E essa coisa de família envolvida em vingancinhas não funciona, não dá certo, é desgaste, é perda de tempo, aborrecimento e distância de Deus. Deixe que Deus cuida, põe na mão de Deus. Procuremos em família servir ao Senhor de uma forma limpa. E aí Ele vai recompensar com certeza plena. Estava acontecendo muita coisa ruim ali em Silo, pelos filhos de Finés, aquela coisa toda, e Samuel está ali naquele contexto, vendo tudo aquilo. Samuel já não é mais uma criancinha, é um garotinho, já entende as coisas, ele está sendo instruído para o sacerdócio, para o profetismo, então ele está ouvindo e vendo também tudo que Ofni e Finés, como os sacerdotes estão fazendo ali. E ele não segue o exemplo deles. Samuel consegue ter discernimento. Talvez se ele pudesse conversar com um colega qualquer ali de ministério profético, ou mesmo para sua mãe, a sua mãe também eu devia instruí-lo quando visitava, né? Samuel, olha o que eles estão fazendo, você não siga por esse caminho, meu filho, eles estão errados e Deus vai pesar a mão sobre eles com certeza. Mãe, eu não vou ser assim, eu vou honrar o meu Deus. Quando eu crescer, quando acabar aqui a minha etapa de estudo, de ensino, de preparo, eu vou servir ao Senhor com fidelidade. E aquele escândalo, aqueles pecados todos ali à mostra, não foram suficientes para desmoronar o caráter de Samuel. Ele continuou íntegro, ele continuou com a sua moral intocável, a sua espiritualidade, ele preservou-a diante do Senhor.
Não deixe que a sua espiritualidade se corrompa com os problemas da família. Mantenha-se íntegro, porque a sua integridade tem um valor imenso. Através dela, Deus vai abençoar você e sua família. Mantenha-se diante do altar de Deus. Mantenha sua família diante do altar de Deus. Samuel se desenvolveu, cresceu, e foi o grande profeta de Israel. Ele foi juiz de Israel. Foi um homem importantíssimo nas mãos de Deus. Foi usado por Deus para ungir o maior rei de Israel, Davi. E ele estava ali ministrando diante de Davi como profeta. Evidentemente, desculpa, não foi ele que ungiu Davi, foi Natã. Mas Samuel contracenou com Davi, viveu aquele ambiente todo, foi honrado, foi consultado por Saul, inclusive, não é? E ele foi um grande homem de Deus, nunca se corrompeu. Samuel nunca se corrompeu, viveu num ambiente em que tinha tudo para se corromper, e não se corrompeu, porque ele era fiel a Deus, foi instruído assim pela sua mãe. E muita gente na família, muitos pais, muitas mães, muitos filhos. Está vendo por que meus filhos são assim? Eles aprendem lá. Família fulano de tal. A gente usa esses exemplos ruins para justificar os erros da nossa família, não é? Não nos justifica. O Senhor vai cobrar de nós. Ele não vai pôr uma família ruim que você colocou diante dele para dizer, realmente você tinha razão, você não tinha condições de crescer com uma família dessa. Deus não fala assim. Ele vai cobrar responsabilidades pessoais, minhas e suas. Porque Ele é o Deus da minha vida, antes do caos. Ele cuidou de mim, apesar de tudo. Então eu sou responsável diante de Deus. Você é responsável diante de Deus. Mantenha a sua família no altar. Você pode ser um Samuel, no meio do caos moral, espiritual, onde o pecado crassava, ele continuou ali, uma pouca idade, desenvolvendo-se, olhando tudo, porém, temente ao Senhor, fiel ao Senhor, apesar de tudo. Nós precisamos trazer a nossa família para o ambiente do Salmo 128. Que Deus esteja falando assim, através da palavra ao nosso coração. Eu acho que agora você vai ouvir esse Salmo 128 de uma maneira assim, bem especial. Deve soar diferente, presta atenção, eu vou reler. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Deus promete bênçãos sobre a família fiel, gerações e gerações. Que o Senhor esteja com você. Que o Senhor esteja com a sua família, que o Senhor seja a razão da força moral e espiritual da sua família para a glória de Deus. Amém.